Graças a Deus, igreja, boa noite. Sim, boa noite. Eu vejo que muitos me conhecem já, mas outros não me conhecem. Eu só queria que aqueles que não me conhecem levantassem suas mãos. Isso. Bom, eu recebi esse convite, eu fico muito feliz. Estava falando com o pastor Paulo, que, na verdade, o início desse meu ministério, desse meu caminhar, era focado, a princípio, em evangelismo, de um modo geral. Então, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu faço, onde eu estou sempre, os lugares que eu vou, como missionário urbano. Eu me converti numa igreja batista, na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E o pastor que esteve aqui me antecedendo, falando sobre missões, realmente a Igreja Batista tem um método. E todo primeiro domingo do mês realmente é destinado uma parte da arrecadação de ofertas para missões. As missões das igrejas batistas funcionam missão urbana, os 3 primeiros meses, depois mais 3 meses, 4 meses. De 4 em 4 meses são 3 vezes ao ano. Os 4 primeiros meses, missão urbana, depois tem uma meta para ser alcançada, missões nacionais e transcultural. E uma coisa que sempre me incomodou, já estive aqui, já falei sobre isso, essa coisa de uma vez por mês se arrecadar para a missão, uma vez que missionário come todos os dias. Então, é uma coisa assim. Tem a outra coisa também que foi falada aqui de missões transculturais, que eu acho que como no direito, o neófito, estudante de direito, ele fica apaixonado por direito criminalista, e o missionário também, ele quer ir para fora, porque lá fora parece que dá status, e aqui dentro a seara é tão grande quanto lá fora. Eu vou a comunidades que os irmãos não têm ideia do que se passa ali, não só aqui dentro do Rio de Janeiro, mas no interior do estado também. Mas o meu caminhar é um caminhar solitário. E eu vendo um vídeo outro dia na internet, eu gostei muito desse vídeo, pela mensagem que ele passa. Quero que os irmãos entendam a mensagem que é passada nesse vídeo. Porque eu não divulgo o meu ministério. Eu estava falando com o pastor Paulo, hoje a minha agenda está muito cheia. Mas participo de congressos infantis, mas a maior parte dos convites hoje é destinado a casais. Então o Senhor hoje tem me chamado para falar para casais, porque na verdade não é obrigação minha nem da igreja educar e orientar as crianças. Essa é a obrigação dos pais. Mas hoje nós vivemos um momento, e esse momento parece não ter fim, onde você vale mais pelo que você tem do que pelo que você é. E uma vez que você vale mais pelo que você tem, você passa isso para o pequeno. E os pequenos hoje, já pré-adolescentes, adolescentes comprando tênis caríssimos, que custam 2 pneus de um carro meu, já falo isso há muito tempo, é Mizuno, é Nike, na minha época era Conga, Bamba, que chute. Por quê? Para ele ser aceito no meio social dele, para ele ser aceito no condomínio, na escola e até propriamente dentro da igreja, ele tem que estar calçando um tênis como os colegas estão calçando. Mas ele não sabe o sacrifício que o pai dele faz para que ele possa estar usando aquele tênis. Mas na minha época, e na época de muitos aqui, éramos nós que valorizávamos o que vestia, não a coisa que nós estávamos vestindo que nos valorizava. Quando alguém se aproximava de mim, não se aproximava por causa da minha calça de grife, que eu não usava, nem do meu tênis. Se aproximava pelo Alexandre. E hoje, esses pequenos estão vivendo isso. E o discurso que eu escuto mais quando converso com pais é que eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Meus queridos,
Se você não teve, você não sabe nem como dar. Mas eu acho que antes de você dar o que você não teve, procure dar aquilo que você recebeu, que eu garanto que você tenha recebido amor, carinho, isso que elas necessitam. É tempo de qualidade, porque há uns tempos atrás só o homem trabalhava. Hoje, o homem sai de casa, a mulher sai, e os filhos ficam. Como eu conheci uma pessoa que há muito tempo encontrei com ele, um senhor já, e conversando com ele, ele olhou para o relógio e falou: Alexandre, eu tenho que ir para casa que meus netos estão chegando. Eles estão viajando? Não, eles estudam lá perto da tua casa, estudam lá no Palace. Lá na São Miguel com São Rafael, eu moro ali na usina. E eu falei: poxa, mas ali eles estudam, o que é? Meio turno? Não, estudam horário integral. R$ 1.400, meus queridos. Os garotos saem de casa 20 para as 7 e chegam 7 horas da noite. 4 anos de idade. Chegam em casa exaustos, cansados. Obviamente, seus pais que colocaram ele ali também chegam cansados. E qual é o tempo de qualidade para a educação, para a orientação? Ensina a criança o caminho que deve andar? Não vai ensinar. Não vai ensinar. Então, nossa preocupação hoje não é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas sim os filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E eu falei com ele, eu falei assim: mas, ô Ivan, é impossível isso. Olha como é que mundo louco é esse que nós vivemos. Os pais desses seus filhos numa escola, o dia todo. Essas educadoras, orientadoras, professores que ali estão, por sua vez, também deixaram os seus filhos com outra pessoa para que ela pudesse estar ali. E ninguém cria mais seus filhos, cada um passa o seu filho para o outro criar. E não adianta botar o joelho no chão e orar, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Só queremos que o Eterno, que Deus faça parte dele. Mas a nossa parte nós negligenciamos, somos irresponsáveis. E para tentar dar o jeitinho que nós conseguimos sempre dar o jeitinho, dar um mimo sempre para a criança, em detrimento do carinho e do amor que nós não damos. Do tempo. O filho pede uma coisa, você se sente responsável. Não, mas eu não faço muito por ele, vou dar isso. Cada um tem um espaço dentro de casa. Não há mais diálogo. A sala parece que de segunda a segunda fica da mesma forma, porque ninguém senta mais na sala, nem para ver nada. Chegou, cada um vai para o seu cômodo, tem seu computador, pega a sua comida, esquenta no micro-ondas, leva para o seu quarto, e cada um fica no seu cômodo. É esse o modelo de família que nós estamos tendo. Eu queria abrir, então, com um vídeo, por gentileza. Se puder apagar, porque a legenda está em inglês. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotel she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table.
I put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, I brought you this. It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, with admiration for the greatness of what you are building when no one sees. You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, why are you spending so much time on something no one will ever see? And it's reported that the builder replied, because God sees. They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work, they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, you're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand-bakes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see. Not if we do it right. Not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. É um vídeo em que expressa a nossa vida. Por muitas das vezes, como missionário, eu tenho ido a lugares que traz um pouco de sofrimento. Ontem, por exemplo, eu estive num lar. Pedro Richa fica lá em Campinho. A maior parte desses lares, os mantenedores são espíritas. E eu falei para as crianças e para idosos, que tem idosos e crianças, num espaço que é destinado a aulas kardecistas. Tem fotos de Allan Kardec e outros
espíritas. Espaço conhecedores da verdade. Mas eu não estou ali para contenda, para briga, como aqui também foi dito. O Evangelho é simples. A minha proposta é levar a palavra de forma simples. Eu não tenho que fazer mais do que isso. Deus não precisa de ajuda. Eu não sou advogado, defender, eu tenho que mostrar o plano de salvação, como foi feito isso tudo. E quando eu entro num hospital, eu acho que eu contei aqui, o Hospital dos Servidores Públicos, onde eu fui convidado para estar numa festa ecumênica, onde eu ia falar católico, espírita, e o convite veio de uma irmã em Cristo, e eu disse para a irmã no telefone, sem pensar, irmã, eu não participo de eventos ecumênicos. Mas logo depois, o Espírito Santo me incomodou, e eu perguntei à irmã, eu posso mudar? Eu vou, mas eu posso encerrar? E ela concordou. Irmão, então você faz o encerramento. E eu fui, antevéspera de Natal, falar para crianças terminais com tubo, cabecinhas raspadas, acompanhadas de enfermeiro e dos seus pais, num auditório. Ali eu tirei foto com aquelas crianças. Falei do amor de Deus, do sacrifício vicário de Jesus. E ao término, eu fiz um convite, um apelo. As crianças levantaram, aceitaram a Jesus. Enfermeiros aceitaram a Jesus. Pais aceitaram a Jesus. Tirei fotos, fui embora na Páscoa, no ano seguinte, logo me convidaram, a mesma irmã. Eu falei, irmã, outra vez? Não, irmão, dessa vez gostaram tanto que o senhor vai vir sozinho, não vai vir mais ninguém. E eu fui. Mas aí, pela primeira vez, eu me emocionei, cheguei a chorar, porque muito daquelas crianças que tiraram fotos comigo, que aceitaram Jesus, já tinham ido para a glória. Essa foi uma oportunidade que o Senhor me deu. Uma rara oportunidade. Porque eu vou a muitos lugares, falo de Jesus, pessoas aceitam, e eu viro as costas e vou embora. A semente é plantada. Mas uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Assim foi com o meu ministério. Então, eu não tenho essa preocupação de divulgar, olha, você passar em porta de igreja. As pessoas vão falando uma para a outra. É uma forma simples. O que me motiva hoje, como o irmão falou, eu continuo fazendo a mesma coisa, só que minha motivação hoje não é entreter ninguém, não é ganhar dinheiro. Hoje não me convide para ir a um aniversário. Eu vou ao aniversário, vou à festa de 15 anos, já fiz 2 casamentos, porque eram espíritas, as 2 famílias, e não queriam pastor pregando. Então eu fui. Mas eu quero dizer para vocês que aonde eu vou, para fazer o que eu faço, eu tenho que falar de Jesus. Não tem jeito. Ah, irmão, não tem meia boca, não tem que falar. Não tem que falar. E somos todos missionários. É que cada um desenvolve mais do que o outro, alguns talentos, a sua vocação, mas todos nós temos essa responsabilidade no trabalho, no lar, com os vizinhos, todo instante. Onde eu abasteço todos os dias o carro. Eles fazem um culto lá, às sextas-feiras. E sempre quando eu posso, participo. E nem todos os frentistas eram convertidos. Hoje, todos os frentistas se converteram. Então, nós vamos indo. O tempo não é meu tempo. Há tempo para todas as coisas. Não é verdade? No livro de Eclesiastes. Então, não andamos ansiosos. Por que andamos ansiosos? Quando eu comecei aqui, conheci o pastor Maurício, conheci tantos pastores da Nova Vida, como eu vou a todas as denominações. Eu, semana passada, 27º Congresso de Crianças de uma Assembleia de Deus, tinham mais de 400 crianças, fora os adultos, um lugar muito grande, e eu não percebi, mas ao término, quando eu fiz o apelo, vieram pessoas à frente. O pastor pegou o microfone, já estava arrumando material, para
exortar a igreja por uma atitude de uma irmã. Uma senhora pegou, levantou com seus netos, saiu, falou que isso não é de Deus, quando eu comecei a me apresentar. Só que ela saiu me julgando e não viu o resultado final. Eu acho que eu acho que não seria de Deus eu julgar alguém. Isso eu sei que não é de Deus. Agora, eu deixo bem claro sempre quando vou começar, eu não sou mágico. Não espere soluções mágicas para a vida de vocês. Eu não curo ninguém, eu não ressuscito morto, porque milagres e prodígios só quem opera é Deus. Eu sou homem, eu faço truques, eu tenho habilidades. Só que hoje eu coloquei essa ferramenta a serviço do reino. É uma forma que eu tenho de ganhar vidas. E se vou fazer para uma criança, você me conhece, jovem? Você me conhece? Já me viu? Quem não me viu? Algum jovem que não me conhece? Você não me conhece? Tá, mas você é pequenininho. Fica aí que daqui a pouco eu vou te chamar. Tem alguém maior? Vem cá você então, esse aí do meio. Vem cá rápido. Se eu pedisse para você vir devagar, como é que você viria? Bem rápido. Vamos lá. Tudo bem? Boa noite. Teu nome? Daniel. Eu vou mostrar para vocês como é fácil até falar para crianças, para adultos. Tem pessoas que são completamente leigos, nunca ouviram falar de um versículo bíblico. Então eu tenho que começar lá em Bereshit, lá no livro de Gênesis. Eu mostro duas bolinhas em qualquer lugar que eu vá. Quando é um adulto, o efeito é maior. A criança se surpreende. Mas eu quero mostrar para vocês que uma bolinha é Deus. Estou falando para leigos, tá? Não é o caso. Essa bolinha é Deus e essa bolinha é o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem. Mas a criação se deu da seguinte forma. Deus foi criando todas as coisas e ao término de cada criação ele dizia que era o quê? Bom. Mas quando criou o homem, qual foi a expressão que ele usou? Muito bom. Muito bom. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver em comunhão. Ok? Se você tivesse que escolher, optar entre Deus e o homem, quem você escolheria? Deus, abre a mão. Eu vou colocar Deus aqui, você vai fechar. Ok? Essa aqui é Deus. Tá? Esse aqui é o homem e essa é Deus. Fecha. Deus e o homem, eles estão em comunhão, estão próximos ou estão afastados? Afastados e bem afastados. Abre a sua mão, por favor. Deus e o homem. Repare que o homem tem uma pinta preta aqui, que vai representar o pecado. Só que dessa vez, abre a sua mão, por favor. Deus, eu vou colocar aqui, o homem fecha, e aqui no meio, não tem nada por enquanto, mas eu vou colocar um tubo. E vou chamar esse tubo de pecado. Olha como é fácil entender. O homem e Deus estão separados pelo... O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Vocês entendem? Mas a palavra de Deus nos diz que se nós orarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Gente, Deus, Ele pode perdoar aquilo que você tem feito. E não havendo mais pecado, Deus pode se aproximar do homem? Pode. Mas essa aproximação aqui não é a aproximação que eu quero passar para vocês, porque essa aproximação ainda tem algo que está envolvendo. Eu digo comunhão é estar junto realmente, você receber o Espírito dessa forma. Olha. Deus procura o homem, não é o homem que procura Deus, é Deus que vai ao homem e vai dessa forma completa. Abre a sua mão, por favor. Olha só, anda devagar que você vai cair, filho.
Gente, eu chego nos lugares, eu tenho que quebrar o gelo. Eu vou fazer as rotinas todas explicando para vocês como é o meu trabalho, tá? Eu tenho que quebrar gelo, eu tenho que me fazer escutar, eu tenho que criar ponte. Então eu começo bem light, mostro que esse aqui é um dos primeiros números que eu aprendi. Comecei a fazer isso com 16 anos. São 38 anos fazendo isso. Então, eu tenho aqui um lenço, que cor? Um outro. A bolsa ela é preta por fora, mas o interior dela é? Eu chamo essa bolsa de tinturaria. Porque a tinturaria, ela muda a cor dos lenços, do tecido. Eu coloco o lencinho, que cor? E depois o? E só fechando e balançando, os lenços mudam de cor. Agora, para que a coisa fique mais gostosa, quando vocês gostarem de um número, qual é a forma que vocês vão fazer para expressar essa alegria, esse contentamento? Posso ouvir? Legal. Agora, quando vocês não gostarem, o que vocês vão fazer? Não vai, não é de Deus, para. Olha só, nós estamos na casa do Senhor, eu sou irmão em Cristo, tá? Então, é uma expressão tão feia, vaia, né? Ao invés de vocês me vaiarem, quando vocês não gostarem, basta dizer, fala sério. Gostando? Não gostando? Olha só que interessante. Eu coloquei aqui 2 lenços, um e o outro. Pois é, o vermelho ficou amarelo e o amarelo ficou vermelho. Gente, olha só, a bolsa é preta por fora, o interior dela é? Tudo bem. Eu vou pegar o lencinho. Vocês não estão prestando atenção. O amarelo que ficou vermelho, o vermelho que ficou amarelo, e simplesmente eu colocar aqui dentro, agora eu fico arrepiado. Pena que vocês não podem ver. Mas vocês vão ficar surpresos com o resultado. Olha só, vou balançar um pouco mais do que a outra vez. Vou abrir. E para espanto de vocês e meu também, sempre, os lenços voltam à cor de origem. O amarelo voltou a ser amarelo e o vermelho voltou a ser vermelho. Ok. Tudo bem. Eu estou aqui fazendo nada. Eu estou enrolando vocês. Mas enrolar é próprio de homens. Político, em período de campanha eleitoral, promete e não cumpre nada. A medicina promete cura para muitas doenças, mas vocês vão à porta de qualquer hospital e vai ver um monte de gente morrendo. Isso porque são homens. Mas o nosso Deus não é homem para mentir. As promessas dele, ele cumpre todas elas. Essa é a diferença. Vocês não têm que crer em homens, têm que crer nele, em Deus. Amém? Então eu vou colocar aqui os 2 lenços, amarelo e vermelho, numa bolsa que é preta por fora, mas por dentro ela é? Bom, vocês lembram da cor do lencinho? Agora eu não tenho mais nada para falar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu já troquei de cor deles 2 vezes. Vou te pegar aqui o lencinho vermelho. Pronto. O amarelo. Já foi uma coisa boa, né? Mas a bolsa que era branca, olha que cor ficou. O que eu faço nada mais é do que ter moldado, dado uma direção diferente ao trabalho. É como pegar uma chave, passar num cadastro, como qualquer um faria, e dar um laço. Isso qualquer um faria. Só que eu faço diferente. Eu dou um laço, puxo e tiro. Mas não faço mais da mesma forma que eu fazia. Eu faço diferente. Eu pego e jogo aqui, no meio desse laço aqui, olha, a chave. E agora sim eu aperto. Isso é truque. Mas essa habilidade, ficaria eu fazendo aqui, não mudaria a vida de ninguém. Porque a fé vem pelo ouvir o quê?
então eu tenho que pregar. Amém? Mas tá bom. Qual é a menina que não me conhece? Menina. Isso, vem cá você então. Pode subir por aqui. Vamos lá. Seu nome? Maria Eduarda, quantos anos você tem? 10 anos. Você já fez alguma coisa aqui, aqui em cima? Sim? Não? Já? Então você não está nervosa, né? Por que você está segurando minha mão? Solta para mim, por favor. Obrigado. Olha só. A Maria Eduarda vai segurar uma caixinha e são 3 números que eu faço em sequência, tá? Faço esse número de introdução, esse número dos lencinhos, as pessoas já estão descontraídas, e mostro para eles que realmente eu estou naquele espaço para levar algo diferente. Porque se eu disser para ele que sou evangélico, ele não vai abrir a porta para mim. Nenhuma instituição abre a porta para mim. Mas eu digo que sou ilusionista, eu quero ir aí, posso ir aí? Ah, senhor, mas tem custo? Não, não tem custo, é 0,800. E eu vou. Aonde for, eu vou para Petrópolis, eu vou para Xerém, eu vou... Enfim, não tem lugar que eu não possa ir. Maria Eduarda, um espelhinho, tá? Você vai segurar aqui, tem uma espelhinha aqui dentro, abre a sua mão. Meu querido, a faixa 2 para mim, por favor. Pode deixar 3.
Ok, obrigado. Gente, nessa altura eu já tenho assistência, aqueles que estão sentados praticamente do meu lado, já estão relaxados, já tiraram as suas defesas, suas armas, já colocaram de lado. Eu não sei se aí atrás dá para me ouvir bem, não dá? Tranquilo? Não? Bom, eu gosto dessa parte quando eu conto, quando eu bebo água, as pessoas que não me conhecem, quando eu bebo água tem gente que bate palma. Mas por quê? Eu não sei, batem palma para mim. Linda, ela é a mais linda daqui, viu? Até quando eu não bebo água, ela bate palma, né? Olha só, gente, essa é uma parte também que eu acho muito interessante, tanto para criança quanto para adultos. A dependência que nós temos de ter, cada um de nós, de Deus. Então eu exponho, digo que essa corda aqui é a minha vida. E como sendo a minha vida, eu pergunto, eu tenho que cuidar bem ou mal dela? Bem é pouco, gente. Eu tenho que cuidar muito bem, porque a minha vida não me pertence. Nem a vida de vocês, a nossa vida pertence a Deus. Então o cuidado, o zelo, tem que ser enorme. Olha só, a minha vida e uma tesoura. Eu sei que muitos outros poderiam estar aqui participando, aqui sentados. Mas decisões nós tomamos todo momento. A roupa que vamos vestir, não é verdade? A hora que vamos sair, se devemos ir ou se não vamos, são decisões. Agora, são decisões importantes e outras não tão importantes. E quando a gente tem que tomar uma decisão importante, devemos consultar a quem? A Deus. Aliás, todas as decisões deveriam passar pelo cunho dele, não é verdade? Pela aprovação dele. Ele é o Senhor, não é verdade? Mas não é assim que funciona. E eu tenho que dividir a minha vida em duas partes iguais. Aí eu pergunto, em que lugar eu devo posicionar a tesoura para ter duas cordas do mesmo tamanho? No meio. Aqui é o meio? Talvez aqui? Não. Aqui? Tá, para que eu não fique demorando muito e que eu não erre, o que eu devo fazer para não errar? Juntar as extremidades. E aí sim, começa a coisa complicar e ficar estreita para mim. Eu vou dividir a minha corda segundo o conselho de vocês e não a orientação de Deus. E como essa corda não tem outra, minha vida também só é uma. E tem coisa que fazemos que não tem mais conserto. Pelo menos aos nossos olhos. Eu errei. Quando consulto a homens, eu vou errar sempre. A margem de erro é 100%. E de forma contrária, quando eu consulto a Deus, a margem de acerto é 100%. Mas depois que nós erramos, é que nós corremos para o braço do Pai. Mas Deus, Ele te ama tanto, que ainda que você tenha errado, não tenha buscado a Ele. O amor dele é um amor imensurável. Ele vai pegar e vai te dar uma nova oportunidade, você vai começar outra vez. Mais uma coisa que eu digo para as crianças: não façam, não consultem estranhos. Consultem o papai, a mamãe. Tudo o que vocês venham a fazer é o papai, a mamãe, o titio, a vovó. Estranhos não, porque estranhos são maus, tá? Outra coisa que é ruim é quando fazemos coisas sozinhos, achando que somos sábios. Não devemos ser sábios. A palavra diz que não sejamos sábios nos nossos próprios olhos. Olha só, eu achei que eu posso fazer sozinho, cortei errado outra vez, e vou fazer uma coisa, crianças, que ninguém pode fazer.
é fazer coisas escondidas. Tudo que nós vamos fazer, temos que fazer na frente das pessoas. As coisas escondidas são feias, tá certo? E aqui eu vou cortando, e estou estragando, diminuindo minha vida, porque eu tenho um objeto aqui que está me consumindo, que é eu tenho que continuar ou tenho que parar, gente? Parar, me afastar daquilo, pedir perdão, me arrepender, e mais uma vez, pela fé, porque o justo caminha, sem fé é impossível agradar a Deus. Milagre só acontece mediante a nossa fé. E quando você crê, por mais estragado que esteja, Ele restitui, Ele restaura. Vou pedir um adulto. Deixa eu ver. Você enxerga bem? Bem ou mais ou menos? Bem? Enxerga? Tá bom. Qual é o seu nome? Margarete. Você pode cortar para mim, por favor? Margarete, você vai dividir aqui. A Margarete vai cortar agora para mim, de forma que não mais eu, por favor. A Margarete vai cortar, eu vou contar até 3. 1. É mamãe? Hã? Legal, Margarida. Eu vou orar por você, tá, Margarida? Não andeis ansiosos. Eu falei aqui no início que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Determinadas por quem? Não entendi por? Não sou eu que determino o tempo. As pessoas se frustram porque se preparam, se capacitam e vão fazer a coisa não dá certo, mas ficam perguntando, mas eu fiz tudo, mas não esperou o tempo de Deus. É o tempo dele. E você tem uma tesoura na mão e a corda, sabendo que é para cortar, havia um tempo. Mas você cortou no seu tempo, porque assim você entendeu. Dá para vocês compreenderem o que eu quero falar? E chega um momento que as pessoas estão envergonhadas de correr para o braço do Pai. E aí tentam consertar a besteira que fez sozinho. E não dá para consertar com excelência, porque o Deus da perfeição não é Deus de nó. Nozinho é coisa de homem. Vamos dar um jeitinho, dar um nó. E a vida da pessoa está cheia de nó. E ela não consegue tirar esses nós. Porque isso aqui é competência de Deus. Pela fé, cada nozinho que você coloca diante dele, aquilo que você não consegue, Deus sopra e tira. Eu quero dizer para vocês que os truques, eles são interessantes, porque na nossa visão aqui do ilusionista, é desconstruir na cabeça de cada um de vocês um raciocínio lógico. E o que acontece? Se eu perguntar a 10 pessoas como acha que eu fiz alguma coisa, cada um vai dar uma resposta diferente. E o interessante é que se eu contar, aquele número passa a ser muito bobo. Um exemplo disso. É esse número que eu vou ensinar a vocês. Tanto criança quanto adultos. Se vocês pegarem uma cartolina, colocarem no centro uma bola, estão entendendo? Uma cartolina. A bola não tem que ser vermelha necessariamente, pode ser verde, azul, preta, a cor que vocês quiserem. Uma bolinha no meio. Do outro lado da cartolina, quantas? Entenderam? De um lado, do outro 3 e do outro 4. Preste atenção. Eu vou ensinar, mas, olha só,
eu quero que vocês não divulguem, tá? Porque o sucesso disso aqui é você guardar o segredo. Então, de um lado, eu digo que eu tenho uma bola. Do outro, eu digo que eu tenho duas. Do outro, eu digo que tenho três. Do outro, eu digo que tenho quatro. Mas, na verdade, quando eu digo que tenho uma, eu tenho já duas. Eu só cubro a bola. Há pessoas, eu fico assim espantado. Que mente é essa? Que cabeça é essa que cria um troço tão... Não é fascinante? Mas eu não estou fazendo nada aqui, eu só estou mostrando para vocês. Eu não criei nada em cima disso, nenhuma mensagem em cima disso. Mas só quero ensinar a vocês que de um lado é uma bola, do outro, que eu tenho duas. Na verdade, eu tenho... Aí do outro que eu digo que eu tenho três, eu não tenho três. A minha mão aqui já passa para você, a leitura que você tem, é que eu estou cobrindo, eu tenho três bolas aqui. E do outro que eu digo que tenho quatro, eu só tenho três, eu não tenho. Dá para você entender ou não? Eu tenho quantas bolas aqui? Eu botei a mão aqui. E aqui eu tenho quantas? Eu botei a mão aqui, mas eu tenho três. Presta atenção. Não, mas agora eu tenho três, presta atenção. Aqui eu tenho quantas? Eu boto a mão em cima, gente. Tem quantas? Então... Vamos lá. Do outro lado eu tenho quantas? E do outro? Então, olha só, não dá para explicar porque é meio complicado. Vocês não estão... Aliás, eu acho que vocês não estão enxergando bem, porque desde o início, vocês têm que procurar um oftalmologista, tá? Eu tenho perguntado aos pais, como eu falei aqui no início, e vou perguntar a vocês como igreja. Quando o marido morre, a esposa fica o quê? Não entendi? E quando a esposa morre, o marido fica o quê? Isso. E quando os pais morrem, o filho fica o quê? Agora, quando um filho morre, os pais ficam o quê? Hã? Não há palavras que expressem essa dor. Desde a criação da humanidade, você define, dá palavras para tudo, mas não dá para a perda de um filho. Mas quero dizer para vocês que tem muita gente perdendo filho. Não da forma, indo para o cemitério enterrar, perdendo filho para drogas, para o alcoolismo. E é esse o nosso papel, não só zelar pelos nossos, mas também levar uma palavra de esperança àqueles que estão passando por esse momento. Falar para eles que ainda que pareça que está morto, mas Deus pode mudar aquela realidade. E por que a gente sabe tantas coisas, temos tantas informações, mas não geramos conhecimento? Porque conhecimento, ele gera atitude. Por que eu não vou declarar para o meu filho que eu amo ele a todo momento? Tem um tempo de qualidade com o meu filho. E caso amanhã ou depois ele não esteja mais do meu lado, eu ficar lamentando por que eu não fiz. Então o tempo de fazer é hoje, gente. Não é amanhã. Eu, quando estou falando para as crianças, vou botar um pouquinho de um líquido aqui dentro. Que essa parte eu sempre faço quando estou evangelizando, que é de fácil entendimento. Até aqui eu vim conduzindo numa linha, falando da dependência de Deus, do pecado, e coloco dois copos distintos para mostrar que cada um de nós somos únicos. Deus é perfeito, Ele criou cada um de nós únicos nesse universo. Mas eu não consigo olhar o coração de nenhum irmão, de ninguém. Mas Deus, Ele não só olha como esquadrinha, Ele sabe teus anseios, teus desejos, como está o teu coração. E Jesus está voltando. E como Jesus vai te receber? Como você vai estar
quando Jesus voltar. Eu coloquei água aqui porque a água é limpa, a água é pura, a água é transparente nos 2 copos. Um é de vidro, um é de plástico, nada tem em comum. Mas tem um tubinho aqui, em que eu falo sobre alguns pecados. Pecados que nada mais é do que desobediência. Você saber o que deve fazer e não fazer. Você sabe que não deve mentir, nenhum tipo de mentira agrada a Deus. E cada vez que você mente, as suas vestes espirituais já deixam de ser limpas, alvas, e vão começando a escurecer. Cada vez que uma criança desobedece de respeito, papai e a mamãe, olha só. Criança que gosta de brigar, não agrada a Deus. Briga não é de Deus. Criança com a boquinha suja que fala palavrão, Deus também não se agrada. Olha só. Aos mais velhos, a inveja, que é um dos pecados envergonhados. Porque quando a gente pergunta se alguém é invejado, muita gente pode levantar a mão. Mas se alguém é invejoso, ninguém levanta. E nós sabemos que o primeiro crime que teve, o primeiro homicídio, se deu por causa de inveja. Porque a inveja nada mais é, irmãos. Não confunda inveja. Não confunda. A inveja nada mais é do que você sofrer com o sucesso do outro. Você fica cego para você. Você é capaz de ter aquilo, você é capaz de fazer aquilo, mas você olha para o outro e sofre. A cobiça é diferente. A cobiça é um fim de si mesmo, a inveja gera morte. Foi assim, a inveja com José e seus irmãos, o filho pródigo. Porque aquela sociedade semítica, paternalista da época, permitia que o filho levasse a herança quando vivo ainda. Ele pegou a herança, a parte dele, qual o mal que tinha nisso? Foi, gastou a herança toda, estava comendo bolota com porco. Quando caiu em si, se prostituindo, quando caiu em si e viu que os empregados do pai tinham mais do que ele naquele momento, ele resolveu voltar e pedir perdão ao pai dele e passar até a ser empregado, se fosse o caso. E o irmão, quando viu o pai receber esse filho, cevou um novilho, fez festa, se levantou e falou: pai, eu aqui servi ao Senhor, sempre fui obediente, e o Senhor dá uma festa para esse que foi embora com as prostitutas. Enfim, isso é inveja, gente. Esse tinha tudo. Qual é a necessidade dele de criar tanta situação? A falta de perdão, nós somos duros, às vezes, em perdoar. Eu colocaria aqui lascívia, desejos. Os adolescentes, quando falam internet, o que as pessoas estão vendo na internet? Tivemos um crime recente agora. É uma ferramenta em tanto, muito boa ferramenta, mas quando bem usada. E nesse momento eu digo, para aqueles que estão me assistindo, a humanidade toda antes de Cristo estava assim. Antes de Cristo não havia ninguém assim. Todos e destituídos foram. Essa vida aqui, somente por Cristo, sangue de Jesus é que pode transformar essa vida. E lá na cruz, esse jornal aqui eu digo, esse jornal é Jesus. O que Jesus fez? Levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus foi furado, assim como esse jornal está furado, Jesus também foi furado. Jesus foi humilhado, como o Cordeiro Santo de Deus, diante daqueles que buscavam a sua morte. Ele permaneceu mudo e calado.
por amor a mim, por amor a cada um de vocês. E cada vez que nós falamos uma mentirinha, vou mais além, cada vez que nós nos expressamos de forma não condizente com a nossa vida cristã. Quando alguém me convida hoje para um evento, eu não digo que talvez eu vá, principalmente quando eu sei que eu não vou. Porque quando eu digo talvez dá uma esperança. Aquela pessoa que quer tanto você lá naquele evento. Se eu sei que eu não posso ir, meu querido, nesse dia, infelizmente, eu não vou poder estar lá. Isso é postura? Sim, sim, não. Não tenho vergonha. Olha, não vai dar para mim ir. Não vamos ficar enrolando, como eu estava aqui no início, enrolando, prometendo coisas que a gente não vai cumprir. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou e venceu a morte. E cada um de vocês, creio, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aquela vida não pode mais existir. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue dele, já limpou e já purificou. Aí esse é o momento que eu estou encerrando, eu mostro a minha vida antes de Jesus. E a minha vida antes de Jesus era isso aqui, olha. Posso estar no centro espírita, num espaço católico, mas eu tenho que mostrar como eu era antes de Jesus. Eu era mais ou menos isso aqui, olha. Entenderam? Não. Agora vocês vão entender. Eu era isso aqui, algo sem vida. Enganava as pessoas, tem olhos, mas não enxerga, biquinho, mas não emite som. Não voa. Não voa. Só sai de um lado para o outro se eu carregar. E eu era carregado por falsos amigos, falsos ventos de doutrina. Mas, outra coisa que eu conto sempre. Está morto. É que esse encontro que eu tive com Jesus se deu num domingo, onde meu filho, ele, foi usado, foi o instrumento. Igor está com 23 anos. Igor, com 6 anos, nós o colocamos no Conservatório Brasileiro de Música. E com 8 anos ele passou lá na porta, eu conto sempre isso. Ele passou na porta da 4ª Igreja Batista com a minha mãe de mão dada. Escutou um prelúdio no piano. Tentou arrastar minha mãe não quis entrar com ele. Ele foi quase que chorando para casa. E a partir desse domingo, todos os outros domingos, ele pedia para que nós o levássemos à igreja. Mas eu não tinha tempo para a igreja, para a religião, não tinha tempo. Mas depois de 3 meses, aproximadamente, nós nos curvamos aos apelos dele. E por amor fomos levá-lo lá, a essa igreja que ele escutou lá, o piano. E sentamos no domingo de manhã, ouvimos a mensagem, os louvores. Ao término, o pastor levantou e fez o convite. E eu, a minha esposa, aceitamos Jesus nesse domingo. Hoje, meus pais se converteram através da nossa vida também, já estão congregando lá. E eu era isso. Por isso que eu vejo em cada criança um potencial muito grande de bênção. Nesse domingo de manhã, eu entrei assim, olha. Entrei aqui na igreja, num espaço, assim, olha. Imaginem eu entrar e no mesmo instante aceitar Jesus e ser transformado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fala sério, né, igreja?
Eu tinha que ter uma forra, né? No final eu tinha que descontar o fala sério que eu ouvi, né? Eu vou guardar aqui. Calma. Fica aí dentro quietinho, tá quentinho aí dentro, tá bom? Bom, eu quero terminar dizendo para vocês que essa igreja tem sido uma bênção na minha vida. Através do pastor Maurício, eu tenho sido abençoado por vocês. Mas continuo insistindo, como no vídeo que passou aqui no início. O que eu faço não é para minha glória, não é para o meu louvor. O que eu faço não é para agradar homens. Eu não vivo divulgando onde eu vou, mas eu vou. Muitos podem não saber, ignorar, mas eu sei que Ele está vendo. A minha dedicação, o meu doar. E eu vou deixar uma mensagem para vocês agora. A minha motivação é isso aqui. Que vocês registrem o que está escrito aqui. E todos os dias ao levantar, a primeira coisa que você lembra é isso. Ao sair de casa, ao voltar, ao estar com seus filhos, na doença, na alegria, em todos os momentos. Que essa mensagem fique registrada nos seus corações. Solta a faixa 1 para mim, por favor. Agradeço o carinho, os aplausos, mas não sou digno nem merecedor desses aplausos. Faço questão de enfatizar. Eu acho que nós poderíamos sim aplaudir com mais entusiasmo a esse que é o único digno e merecedor, a Jesus. Som. Amém, irmãos. Que bom, né? Graças a Deus. O que temos agora? Louvor? Não. Não sei. Cadê o papel? Sumiu. O mágico fez sumir o papel. Não pode ser. Não é mágico, né? Ele não gosta de ser chamado de mágico. Ninguém está se perguntando, cadê o pombinho? Amém. Tem louvor? É? Ok. Então vamos nos despedir louvando ao Senhor. Louvor é expressão de alegria. Você está alegre? Amém? Deus nos deu motivo de alegria nesse dia, nessa tarde, né? Em tudo aquilo que a gente fez. E que essa alegria retorne para Deus através do nosso louvor, da nossa gratidão, para que nós possamos nos despedir essa noite com alegria. Olha ele aí. Não foi fatiado ele, tá? Ok.